Bom dia também. Queremos dar para o nosso colunista, Dr. Pedro Boareto, que já está aqui conosco. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Ótima quinta-feira. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Marquinhos. Bom dia. Eu acho que daqui a uns dias nós vamos trocar o colunista de quinta-feira, que é um advogado, por um atleta de beach tênis, pode ser? Também. E também por um estilista. Estilista. Olha a vestimenta dele. Algo em comum nós temos, doutor. O azul da gravata. Tá meio longe o tom, viu? Vamos ver ali na tela. Quase, viu? Quase. O Quase. azul. O meu tá mais pro bebê. O dele já tá mais maturo, né? Quase que você já está precisando trocar o óculos, viu, Marquinhos? Quase. Já estou. Só que é devido aos riscos, que eu falar pra você, é toda hora limpando e não sai a sujeira. Já tá tudo riscado. Doutor, o que temos para hoje, para os nossos ouvintes? Tony, Marquinhos, essa semana eu passei por uma situação e com certeza muitos ouvintes e até você, Tony, você, Marquinho, também certamente já passaram por uma situação idêntica. Quem já não teve um problema em decorrência de um pico ou de uma queda de energia? Quem já não perdeu algum tipo de equipamento em virtude de um pico ou uma queda de energia? Às vezes já perdeu e nem sabe, né? Agora, o que fazer? Bom, antigamente se falava muito em um seguro que vinha na conta de energia, daí quando você acionava, porque tem um tempo de carência. Hoje eu nem sei mais se tem esse seguro ou não. Ou você tem que ter a nota fiscal de uma coisa que você comprou há 200 anos atrás. Ou então processar São Pedro, né? Processação pena. Então, O duro que tem dias que tem pico, que você olha pro céu e fala assim, nossa, o céu tá tão limpo, tão bonito, por que será? Será que Pedrão pensou em soltar um trovão lá e não deu certo? Exatamente. Essa semana eu estava numa audiência virtual, né? Audiência realizada pelos meios eletrônicos, e nós não tínhamos aí, né, tempo de chuva e teve um pico de energia e parou toda a audiência. E um dos equipamentos, inclusive, apresentou problema após esse pico de energia. Mas o caso em si é que muita gente, mas muita gente mesmo, desconhece esse direito, que é de solicitar para a CPFL a reparação desse dano que foi causado em virtude de um pico de energia. Nós sabemos que em Capivari, principalmente, nos últimos tempos, nós temos picos de energia com uma certa frequência. E isso não é direcionado a um local específico ou a um bairro específico. Isso geralmente está acontecendo na cidade inteira. Ou seja, a comprovação desse pico ela ficou um pouco mais fácil até. Porque como ocorre, não é direcionado a um bairro específico ou a um local específico, ele vem ocorrendo de forma, né, até de maior proporção, a prova disso fica um pouco mais fácil. O Código de Defesa do Consumidor e a Resolução Normativa 499/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica, elas estabelecem que a Companhia de Energia Elétrica é obrigada a reparar o consumidor nos casos de danos ocasionados em virtude de pico de energia. Tá, Pedro, perfeito. Mas qual que é o procedimento? O consumidor que teve algum tipo de problema com relação a picos de energia, ele deve acionar a CPFL e solicitar, né, informar o que aconteceu dentro do prazo máximo de 90 dias. Ou seja, ocorrendo o evento, né, que ocasionou o prejuízo, a pessoa teria 90 dias para apresentar esse requerimento na CPFL para reparação do dano. Após isso, a CPFL tem um prazo aí de 10 dias para retirar o equipamento,
para analisar ou para fazer uma vistoria no local, né? Geralmente eles realizam vistorias e verificam se realmente é necessário ou não retirar o equipamento do local. Se for equipamento destinado a armazenamento de alimentos ou medicamentos, esse prazo cai para 1 dia. Então a CPFL teria 1 dia para fazer isso. Após essa análise da CPFL, ela tem 15 dias para informar o resultado ao consumidor. Então, após 15 dias, ela vai informar se realmente vai efetuar a troca ou substituição ou vai indenizar com relação àquele equipamento. Caso ela informe que realmente vai ser obrigada, vai ter que trocar ou indenizar, ela tem mais 20 dias para pagar, efetuar esse pagamento. Caso ela não entenda, ela entenda que não é o caso de indenizar ou reparar, que aquilo não foi um dano ocasionado no equipamento pelo pico de energia, caberia ainda um recurso para a Agência Nacional de Energia Elétrica, que a parte poderia solicitar, e isso tudo administrativamente, ela poderia solicitar um recurso para uma nova análise da Agência Nacional de Energia Elétrica. Findado isso, caso não consiga solucionar realmente, aí sim a pessoa, inclusive, pode buscar o Poder Judiciário para ingressar com uma medida judicial para ter esse reparo referente ao equipamento. Porém, é importante ressaltar que inúmeros casos de solicitações administrativas foram solucionados pela CPFL. Então nós tivemos aí vários casos onde um simples pedido e a constatação do pico de energia, a CPFL teve aí a substituição e até mesmo a indenização do equipamento em virtude disso. Agora, independente de ter aceitar, né, esse pedido, acaba mesmo assim causando um certo transtorno, porque você imagina se é um equipamento, né, como você mesmo disse, se for constatado relacionado ao alimento ou medicamento, para até definir todo esse processo, a pessoa já tem que se adiantar, providenciar um outro equipamento, ou seja, ela mesma tem que tirar ali o dinheiro do bolso, né, no caso, lógico que lá na frente pode ser que ela seja, né, reembolsada, né? Mas mesmo assim o transtorno é grande, né, doutor? Grande, né? E a gente sabe que infelizmente vem acontecendo com uma certa frequência, mas é importante que as pessoas tenham em mente esse direito e principalmente que todas as despesas oriundas desse fato, ou seja, se ela perdeu lá, se for de repente medicamento ou até mesmo uma questão de armazenamento de alimentos, tudo que ela porventura veio a perder, ela pode fazer esse pedido administrativamente, inclusive pedindo a reparação por esses danos, né? Isso na esfera administrativa. Judicialmente, ela poderá até mesmo discutir a questão dos demais danos, que a gente chama dos danos morais, né? Se realmente tiver algum tipo de dano e ela comprovar que moralmente foi abalada por esse fato, ela também poderia aí postular a esse dano moral judicialmente. Mas é importante consignar, como eu já mencionei, que isso poucas pessoas buscam a CPFL para ter essa reparação, né? Desconhecem esse direito e, por outro lado, a CPFL tem reparado, né? Tem realizado a reparação do dano nesses casos. Então é importante que todos tenham a ciência desse direito e aí fica a critério de cada um buscar ou não, né, a companhia para ter essa reparação desse dano. Me parece que as companhias de energia, elas dispõem um certo seguro que você paga por mês, né? O valor lá até Então, consideravelmente baixo. Não existe mais. Não existe mais. Na verdade, a obrigação ela ficou instituída pelo Código de Defesa do Consumidor e pela essa resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica. Até porque é o risco do negócio, né? Eles ganham rios de dinheiro com isso e esse pico, que é uma falha no serviço prestado por eles,
que ocasiona aí diversos danos, tem que ser reparado por quem opera o sistema. Então é uma relação, é a mesma coisa, de repente você ter aí, contratar uma empresa, essa empresa está prestando serviço para você e de repente te ocasionou um dano. Você vai acionar essa empresa para reparar, e a empresa vai ter que reparar. Né? E muitas vezes esse pisca que tem na rede é até mesmo para a própria empresa estar realizando testes de tensão na rede. E esse teste, né, realizado desta forma, acaba ocasionando aí diversos prejuízos e danos a muitas pessoas, infelizmente. Para ter uma noção como você antes era em determinados pontos da cidade, outros não sentiam. Semana passada, se eu não me engano, acho que foi quinta ou sexta-feira, nós tivemos um pisca que a Yasmin até olhou assustada. Ela estava na cozinha, olhou assustada para mim, foi no período da tarde. Não sei se foi nesse mesmo dia que você teve esse problema relacionado às máquinas que você estava utilizando. Daí eu falei, será? Foi só aqui na nossa região? Daí daqui a pouco a rádio também fora do ar. Então a rádio é aqui na General Osório, na região central, e o nosso transmissor fica às margens da SP-101. O transmissor também foi derrubado. Então o pisca também ocorreu lá simultaneamente. Então podemos dizer que foi a cidade toda. Né? O meu foi na terça-feira, né? Na terça-feira por volta de 14 horas aproximadamente. E coincidentemente também teve esse pico no próprio fórum de Capivari. Né? Lá também teve uma queda tanto no meu escritório, muito embora fique próximo, mas teve também lá no fórum. Então ficou constatado que realmente o prejuízo foi naquela região ali. Agora, eu não sabia que esse seguro que as concessionárias elas disponibilizavam não está valendo mais. Mas as seguradoras ainda dispõem esse tipo de... Sim, né? Sim, existem serviços, né, que são realizados oferecidos pelas seguradoras, que inclusive cobrem seguro residenciais, empresariais, comerciais, que esses seguros cobrem aí esses prejuízos ocasionados. Agora, vamos fazer uma comparação. Justamente aí que eu queria chegar, né? Suponhamos que o cliente ele tenha um seguro residencial, no caso agora, então, que cubra, né, essas perdas aí. Quando ele tem esse seguro, o resultado ele é mais rápido para poder ser ressarcido o problema causado ali ou não? Sim, porque quem faz esse ressarcimento é a outra empresa, que é a seguradora, que ele contratou. Uhum. Agora, essa relação seguradora e Companhia Paulista, né, CPFL, isso aí eles vão discutir depois, se for o caso, para ver se teria uma reparação da companhia com a seguradora que já reparou o cliente. Essa reparação do seguro ela é mais célere, né, mais rápida, porque você contratou um serviço extra para ter uma cobertura mais rápida. Em tese é para ser mais rápido. Sim. Né? Em tese. Agora, e se a CPFL, depois que constatou ali junto à seguradora, não chegar à conclusão de que não foi um problema causado, a seguradora pode pedir também o ressarcimento ao cliente ou não? Olha, eu ainda não vi nenhum caso nesse tipo. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas eu não vi nenhum caso acontecendo desta forma, até porque subentende-se que tem a boa fé do cliente, né? Realmente está buscando ali uma reparação para algo que realmente aconteceu. Uhum. Né? É claro que nos casos de má fé comprovada, isso pode acontecer. A seguradora pode sim acionar o cliente pedindo a reparação daquele valor que foi pago. Existir um laudo, alguma coisa que comprove. Mas né, geralmente, muitas seguradoras, elas já têm uma equipe técnica que inclusive vai até o local e verifica realmente se foi ou não o dano ocasionado e se isso tem uma vinculação com um pico de energia. A nossa ouvinte, a Marlene Carvalho, ela passou também por uma situação parecida e ela falou assim,
que além de você acionar a CPFL, é preciso de 3 laudos técnicos e técnicos com formação na área. E se for um produto importado, já era. Ela diz porque ela teve a experiência própria numa situação dessa. Marlene, obrigado pela audiência. Na verdade, Marlene, é recomendável que a própria pessoa já solicite esse laudo, porém, a obrigação é da CPFL. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Porque, neste caso, há uma relação de hipossuficiência da parte. Porque ela não tem conhecimento técnico, né, comparado a uma CPFL. Então, neste caso, a prova, quem tem que comprovar que aquilo ali não foi causado, né, pela pico de energia é a CPFL. Então, tem uma inversão do ônus da prova. É claro que o consumidor, né, por cautela, seria importante ter esse laudo, porque se realmente a CPFL falar, olha, não foi isso, fala, não, foi sim, está aqui, eu já tenho um laudo. Agora, caso a pessoa não tenha condições de a CPFL, porventura, negue, ela consegue fazer esse recurso, e inclusive consegue posteriormente acionar judicialmente a CPFL para que ela faça esse pagamento e esse ressarcimento. E no caso de produto importado? Da mesma forma. Da mesma forma. A grande questão é, independente do produto ser nacional ou importado, o dano foi ocasionado pelo pico de energia? Sim, responsabilidade da companhia. Agora nós tivemos também a participação da nossa ouvinte, a Nilza. Ela questiona quando um raio acaba atingindo a rede elétrica e acaba danificando aparelhos. Também a CPFL tem a mesma obrigação? Da mesma forma. Da mesma forma. Legal, muito bom saber. E interessante que esse negócio de energia, eu estudei, eu fiz faculdade de elétrica e eletrônica, e realmente quando você se aprofunda em determinado assunto, você acaba respeitando mais, né? E esse negócio de energia eu fico meio esperto e eu procuro. Às vezes você está passando pela cidade, principalmente em Capivari, você nota que justo do lado em que passa a rede, parece que tem mais árvores plantadas ainda. E isso daí, você olha, em determinado lugar, você olha, passa na rua, de um lado onde tem a rede de energia, as árvores estão ali, do outro lado não tem uma árvore, cara. É inacreditável um negócio desse. E aí, automaticamente, a tendência é os galhos, né, atingirem aí as redes, e com o vento, você sabe o que acaba acontecendo, né? Muita gente já presenciou casos de curto em rede de energia elétrica, causando problemas também, né? Sim, sim. E tudo isso, é claro que nesse caso em específico, se o dano, se o pico de energia vier a ocorrer por uma questão de uma árvore que foi colocada, foi ali plantada em um local que teve acesso teve contato com a rede de energia elétrica, tudo isso vai ser discutido posteriormente para verificar a responsabilidade. Se o pico ocorreu porque o galho bateu na rede elétrica, né, tudo isso precisa ser avaliado antes mesmo até de fazer esse pedido administrativo. Agora, importante, não é porque existe esse direito que todo mundo aí precisa, porque qualquer coisa que aconteceu eu vou fazer, meu aparelho aqui parou, e então foi pico de energia, eu vou acionar a CPFL. Então precisa ter muito cuidado com isso, que é um direito instituído, mas não é um direito que podemos simplesmente abusar dele. Nós precisamos ter muita consciência nisso. Se realmente for um dano ocasionado por um pico de energia, ou por um raio, ou por alguma coisa nesse sentido, ok. Se for um dano ocasionado em virtude de mau uso do aparelho, ou até mesmo pelo desgaste, pelo tempo, isso consegue ser verificado e constatado numa simples perícia. Então é bom ter muito cuidado com relação a isso. Doutor, o Marquinhos tocou em um ponto sobre árvores, próximo à fiação elétrica, à rede de energia. Já há um bom tempo, nós não temos mais aquela operação da prefeitura que é o cata cacareco, cata entulho na cidade. Passou a obrigação do munícipe
dá o descarte final para aquela poda de grama, entulho. E no caso da CPFL, hoje nós vemos algumas vezes eles realizando a poda e já nesse mesmo caminhão que faz a poda, eles jogam já lá tritura, o galho e sai aquele pó de serra, né? Sai tudo triturado já. Nosso ouvinte Fernando Marins, ele mandou aqui. E aproveitando o assunto CPFL, e quando a CPFL faz a poda e alegou que a prefeitura faria a retirada dos galhos próximo da casa dele já faz um mês. A CPFL é acionada para auxiliar na poda, ela ocorre porque os galhos já estão bem próximos à rede de energia. E a gente sabe do perigo disso, né? Então, geralmente, nesses casos, a CPFL é acionada e ela comparece para verificar realmente se está próximo à rede elétrica para fazer ou não, auxiliar ou não na poda. Nos outros casos, são contratados particulares para realizarem isso. Agora, neste caso específico, se a CPFL, né, que auxiliou na poda em virtude do contato com a rede elétrica e deixou ali, né, os galhos, não tinha condições de finalizar o serviço, é evidente que o município, né, foi acionado e também não realizou esse serviço de recolha desse entulho, né? A parte aí que foi prejudicada em virtude disso, ela pode sim fazer uma reclamação direta na CPFL em virtude do fato e também solicitar, né, formalmente ao município que auxilie na recolha desse material que foi deixado ali. Agora, precisa verificar, inclusive, se essa árvore ela está na frente da casa da pessoa ou essa árvore está numa área pública. Tudo isso aí influencia nessa questão da responsabilização ou não. Pela foto que ele nos enviou aqui, está em frente a uma área verde e a poda foi deixado na rua, inclusive. Deixa eu mandar essa imagem para a Yasmin, para que ela possa colocar. Neste caso aí, a prefeitura deveria, né, realizar esse tipo de serviço. E a nossa ouvinte, a Andréia, ela falou que aconteceu uma coisa também parecida com ela. A CPFL fez a poda das árvores e jogou a poda no terreno dela, que estava limpo, e deixou lá. O que fazer nessa situação? A foto do nosso ouvinte. Deixou a sobra, né, da poda em via pública. Em via pública, inclusive. Nesse caso, precisa acionar sim o município. E aí o município responsável pelo recolhimento, posteriormente, pode inclusive verificar se realmente a responsabilização cabe à CPFL e ele cobrar esse serviço da CPFL. E até essa pessoa que teve esse prejuízo, né, porque se deixaram no terreno dela, ela teve que posteriormente fazer a limpeza. E dar o destino certo. O destino certo. Inclusive, também essa pessoa pode, posteriormente, acionar a CPFL, já que foi deixado pela CPFL no terreno dela, indevidamente, ela pode sim acionar a CPFL para ter a reparação dessa despesa extraordinária aí que ela teve em virtude dessa conduta dos funcionários da empresa. Doutor, muito obrigado pela participação. O assunto rendeu, né, Marquinhos? Os nossos ouvintes mandaram aqui através do nosso WhatsApp. Aqui no Face também temos várias participações. Acreditamos que é um tema que envolve praticamente muita gente, né? Sim, sim. E muita gente, às vezes, acaba falando, não, mas não tem mais, não tem mais isso, tinha um seguro, mas não tem mais, eu não tenho direito, não tem como. Meu equipamento, acho que não foi o raio, ou não foi o pico de energia que ocasionou o dano. Mas o direito, ele existe. E isso que é bom que todos tenham ciência e... Agora, existem alguns equipamentos que, se você for computar todo esse tempo que demora para você entrar com a ação, ir atrás, acaba ficando até mais caro, né, todo o movimento do que o próprio equipamento. Mas vale deixar claro que não se entra com a ação. A ação é em último caso, isso. Né? Inicialmente é um pedido simples administrativo, que a pessoa não vai ter custo algum, que ela mesma pode acionar, né, sem auxílio de um profissional da área do direito, e ela pode ter
esse ressarcimento de uma forma bem simples. Então é por isso que a gente traz todas essas informações agora. Em último caso, sim, teria que acionar judicialmente, aí ela verifica se realmente acaba compensando ou não. Perfeito. Doutor, ótimo dia. Até quinta-feira que vem. Eu que agradeço. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes, internautas.